Olá, Júlio, muito boa tarde. Queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Somos calouros do UTFPR, do curso de bacharelado em Educação Física. E estamos aqui por causa do nosso trabalho de projeto integrador, pedindo para a gente entrevistar uma pessoa que é relacionada e é referência da dança. Por isso que a gente escolheu você. Ótimo, obrigado. De nada. Assim, ó, com relação à dança, eu danço desde muito novinho, comecei profissionalmente. Quando a gente fala profissionalmente, eu, eu tive alguma renda com dança a partir dos meus 8 anos de idade. Eu junto com meu tio, a gente animava a festa infantil, eu e ele, nós dois, com uma fantasia do Michael Jackson na época. A gente fazia um parzinho assim, os dois com a mesma roupa, só que eu muito novinho e ele é um cara sempre, ele é muito alto, assim, ele tem 1,89 de altura, ele é bem alto. E foi assim que eu comecei na dança. E isso era aproximadamente lá em 1985, quando isso aconteceu. Continuei esse trabalho fazendo essas coisas com ele e convivendo com a dança, não só fazendo esses trabalhos, mas também participando dos projetos culturais de uma escola de samba aqui em Curitiba que trabalhava o ano inteiro com projetos culturais de dança, uma escola de samba chamada Mocidade Azul. E daí até hoje essa escola. Daí continuei com a dança, sempre paralelo a algumas coisas, e voltei a dançar de uma maneira mais efetiva a partir dos meus 14 anos, onde eu dava mais escapadinha de casa, assim, ia para umas baladas à noite com 14 anos para dançar. Daí nisso, um coreógrafo na época, um coreógrafo que veio lá de Manaus para Curitiba, porque nesse período do Brasil, no contexto geral, estava muito na moda uma, uma dança chamada carimbó, e que é originária do Amazonas, que foi muito mostrada para todo mundo no Brasil e no mundo inteiro através do boi bumbá de Parintins, do boi caprichoso e do boi garantido. Então, todo mundo queria esse tipo de apresentação nas suas festas regionais, das cidades e tudo mais. Como era muito caro tirar o povo lá do Amazonas e trazer para cá para essas festas, era muita gente em avião e tudo mais, isso ficava muito caro. O que o pessoal da cultura fez? Trouxe um coreógrafo só de lá para cá, ele saiu, foi em alguns lugares, recrutou alguns dançarinos, e esses dançarinos ele foi ensinando essa cultura, foi ensinando essa maneira de dançar. E eu consegui, ele viu numa dessas escapadinhas que eu dei à noite, numa balada chamada Lambateria Porto Seguro, que na época estava tocando lambada e tudo mais, viu eu dançando e me chamou a fazer um teste. Eu fui fazer o teste, passei no teste e fiz parte desse grupo do Boi Bumbá de Parintins, do mestre Ribamar. Em 92 teve uma Olimpíada da Natureza, uma Olimpíada que era para ser de 4 em 4 anos em Foz do Iguaçu, e a gente fez toda a parte da abertura dessas Olimpíadas da Natureza, que veio gente do mundo inteiro, que, assim, para o pessoal do resto do mundo, a Amazônia começa lá em Manaus e termina no Rio Grande do Sul. Para eles, tudo é Amazônia. Aqui no Brasil, é Amazônia o tempo todo. Paralelo a isso, comecei um trabalho formal, continuei os estudos e comecei um trabalho formal numa empresa multinacional de alimentos, no McDonald's. Comecei trabalhando no McDonald's. E lá no McDonald's eles têm vários, como vou dizer para vocês,
tem vários atrativos para o funcionário quando ele se destaca em algumas coisas, tem premiações. Numa das premiações eu ganhei uma viagem. Nessa viagem eu escolhi a viagem para Salvador. Dei lá em Salvador porque eu sabia que ia ter um meeting de dança em Salvador. Dei nesse meeting de dança em Salvador, eu fui para lá e fiz uns 4, 5 workshops de dança, um deles de dança latina, que era um meeting internacional, mas um workshop de dança, os outros 3 eram de dança regional. Eu aprendi a arte do samba reggae. Fui o segundo professor de axé de Curitiba. Eu só sou o segundo porque minha aula começou na terça e a aula da Alexandre Rosa começou na segunda. Mas nós começamos na mesma semana, exatamente na mesma semana, a dar aula de axé. Ano que vem faço 30 anos dando aula de dança. Já. É um tempinho já. Com relação à minha parte da minha formação, estudei num único colégio no Paraná que ele era diferente, que ele tinha o curso secundarista de marketing e publicidade, que é o Nilson Ribas. Fiz o vestibular para federal para fazer educação física, não passei. E por conta das minhas atividades de trabalho, atividade com dança, eu não tentei mais. Tenho o meu registro no CREF, por quê? Porque eu atuava na área de educação física antes da regulamentação da profissão. A profissão foi regulamentada em 95, eu acho que 95 ou 97. Daí eles deram um espaço de tempo até 2001, 2002, para que as pessoas que já trabalhavam na área de educação física, antes disso, pudessem se inscrever. E daí, para fazer um curso de transição. E eu fiz esse curso de transição no CREF. Então, o meu número do CREF, ele tem um P no final, que é de provisionado, ou permissionado, na época se falava, que é a pessoa que recebeu uma permissão para continuar trabalhando na área, mesmo depois da regulamentação da profissão. Daí trabalho com dança até hoje, hoje em dia dando suporte para professores de dança. Criamos uma modalidade de dança chamada Move Dance, que hoje está presente em 15 estados, em 6 países, e criada aqui em Curitiba, criada aqui no Paraná, onde até antes da pandemia eu viajava o Brasil e boa parte da América do Sul, espalhando a maneira que a gente imaginou com relação à metodologia aplicada em aula para que todo mundo conseguisse praticar a dança. A dança, ela... Como eu vou dizer para você? O bacana da dança é que, assim, talvez seja uma das atividades humanas mais antigas. Desde as pinturas rupestres lá, você via o cara fazendo 2 coisas. Ou ele estava dançando ou ele estava caçando, nos desenhos dos homens da Idade da Pedra lá. Ou ele estava dançando por diversos que fossem os motivos. Dançava-se para comemorar uma caça, dançava-se para comemorar uma colheita, dançava-se para você fazer uma oferenda aos deuses da época com o desenvolvimento da humanidade, dançava-se para tudo. A dança sempre ela foi um veículo de socialização muito grande, mas só na era moderna que começou a se usar a dança como uma coisa mais artística e como um fator também do prazer, simplesmente de dançar. A dança sempre tinha um objetivo. Você está dançando por quê? Não, porque fizemos uma colheita boa. Você está dançando por quê? Não, estou dançando porque eu estou cultuando ao Deus tal. Você está dançando por quê? Porque ganhamos a guerra.
sempre tinha um motivo para você dançar. E esse motivo nem sempre era a vontade simples e só. E de um tempo para cá, a modernidade nos trouxe isso, a socialização através da dança. E eu acho que a principal característica da dança hoje em dia é a socialização através da dança e aquilo que a dança oferece para você de prazer, de empoderamento e de autoestima elevada, que é você conseguir dançar, de você conseguir traduzir em movimento alguma música que você gosta. Eu não dou aula mais há 7 anos. Eu, Júlio Castro, não dou aula mais há 7 anos. Por quê que eu não dou mais aula? O meu trabalho hoje em dia é dar um suporte para professores que dão aula, né? Mas, e para esses professores que dão aula, eu dou suporte para professores que dão aula desde o Movie Dance Kids, que é o pessoal que trabalha com criança, o Movie Dance normal e o Planet, que é o pessoal de uma faixa etária que vem a partir dos 16 e vai até os 35, 45, até 50 anos, como também o pessoal do Golden, que é o pessoal da melhor idade. A dança, ela não tem uma faixa etária de atuação, né? Qualquer pessoa pode dançar. Um vídeo que viralizou aí na internet, no tempo de pandemia, de uma senhora com mais de 90 anos que saiu do coma, não lembrava de nada, só que ela era uma bailarina e colocava-se a música que ela dançava, o Lago do Cisne, e ela fazia os mesmos movimentos que ela fazia. Não lembrava de nada, nem de quem eram os filhos, mas se lembrou da movimentação completa da coreografia que ela mais gostava de dançar. Então, a dança em si, ela não tem uma faixa etária. Eu falo sempre da seguinte maneira: existem algumas condições, não só do professor, quanto também do aluno. Do professor para dar a aula, quanto o aluno de fazer a aula. O professor, como ele é, naquele momento, ele é um líder, ele que propõe as coisas que vão ser feitas durante a aula, ele tem que estar muito bem psicologicamente, ele tem que estar muito bem fisicamente, né, de saúde, e ele tem que saber se comunicar. A comunicação através da dança, ela é mega importante, porque através da comunicação que você vai transmitir aquilo que você quer que o aluno faça. Tá? Então, ele tem que estar muito bem, tanto fisicamente como mentalmente, porque a dança ela precisa muito, muito de incentivo do professor para com o aluno. Se você não consegue motivar o cara na primeira música que você esteja passando para ele já desiste e vai embora. Ele já pega no celular, ele já pede para ir no banheiro, já pede para ir para a esteira e vai embora, não volta para a tua aula mais. O professor tem que convencer o aluno a permanecer na aula dele. E para isso, ele tem que ter um grau de liderança muito bom e tem que sempre estar motivando o aluno a continuar. Eu trabalhava, como eu disse, trabalhava na dança regional, dança folclórica antes, né? Eu trabalhava na dança folclórica e trabalhava também na dança folclórica baiana, que o povo daqui do sul chamava de axé. Tive também grupos de axé, naquela época que tinha grupos de axé e tudo mais. Mas por que eu criei a Movie Dance? Porque essas danças, tanto o folclore quanto o axé, eram danças muito técnicas. Então, você tinha que ter um alto grau de cobrança nas pessoas para que elas aprendessem. A dança técnica, ela tem como, por si só, o objetivo de projeção de qualidade e de aprendizado. Você começa dançando de um jeito, você quer dançar melhor todo dia. Então, você vai ter essa projeção de qualificação.
Qualquer dança é assim. Agora, a Movie Dance, ela veio ao contrário. A gente usa a dança para entreter. Ou seja, numa aula de Movie Dance, as pessoas copiam o professor e se divertem dançando. Não existe uma cobrança. O objetivo não é a qualidade da movimentação do aluno, e sim a única exclusiva parte do que o aluno tenha que se divertir na aula. É a diversão. O objetivo da Movie Dance é que o aluno, no final da aula, saia com um sorrisão na cara. É isso. Nem que seja para o cara ficar correndo de um lado para o outro, dando 2 para lá, 2 para cá, cantando a música sei lá, do Cirne Magal, cantando músicas, qualquer que seja a música, não importa. O cara pode ficar só 2 para lá, 2 para cá e cantando lá as músicas junto, dançando, fazendo para lá. É esse o objetivo da Move, fazer com que as pessoas riam, que as pessoas deem conversa entre elas. A galera vai para se divertir, para esquecer os problemas, para socializar e tudo mais. Ninguém dentro de uma aula do Movie Dance vai virar a dançarina do Faustão lá, não vai. E não vai poder participar de um campeonato lá do Festival de Dança de Joinville. O pessoal não vai conseguir, não vai. Eu já aviso desde cara, não é o nosso intuito. Mas vai dar bastante risada, vai sair lá bem contente, vai suar bastante, vai cantar durante a aula, e é isso que acontece. Por isso que montamos a Movie Dance. Eu penso que a educação física, todo professor de dança, independente de qualquer coisa, o cara que trabalha no ambiente de academia, o cara ele tem que ser um qualificado na educação física. Por quê? Porque, às vezes, independente da modalidade, existem algumas movimentações que, se o músculo não tiver um trabalho feito antecipado, você pode lesionar. Por exemplo, alguns giros, alguns movimentos até mesmo de torção de tronco, alguma movimentação de deslocamento. Também tem o pessoal que tem algumas deficiências com relação à locomoção e que querem dançar. Um professor sem uma qualificação em educação física, conhecendo biometria, sem conhecer a biologia muscular, não vai saber tratar com essas pessoas assim. Por exemplo, eu tive durante todos esses anos dando aula, eu tive alunos meus de cadeirante, eu tive aluno meu com deficiência, algumas deficiências intelectuais ali, alguns alunos meus que vieram por sugestão de fisioterapeutas. E para isso tudo, eu tinha que entender que alguns movimentos eu não podia fazer, não podia estar forçando demais. Eu tinha que fazer alguns movimentos que não pudesse ter tanto deslocamento. Eu tinha que forçar mais a barra na hora de fazer coreografia para membros superiores do que para membros inferiores, e assim por diante. E até mesmo pessoas que... para você frear algumas pessoas que são rato de academia, né? Tem gente que entra na academia às 8 horas da manhã e quer fazer de tudo que tem na academia, e daí você vai dar uma aula de dança lá às 8 horas da noite, o cara passou o dia na academia, está fadigado, está com o músculo fadigado, e daí acaba se estourando na tua aula. Mas e se você for um profissional de educação física, você vai saber reconhecer esse tipo de situação. Então, para mim, é mega importante para as aulas em academia que o professor de dança seja um professor, um educador físico. Não existe trabalho sem mídia social. Qualquer que seja a área,
qualquer que seja a área. Acabou a divulgação com panfleto de papel, acabou você anunciar no jornal, acabou você... Televisão nem falo porque é caríssimo, então, tipo, não, você não vê divulgação de academia em televisão, né? Pode ver, é muito raro uma propaganda de academia em televisão. Você consegue divulgar na televisão que as pessoas façam academia, ou através de participação em programas específicos. Mas propaganda, assim, na propaganda no Jornal Nacional, sai a propaganda da Vivo, entra da Taipava, venha da academia tal. Não tem. Então, resta o que para as academias, estúdios e tudo mais? As mídias sociais. Então, a divulgação bem feita nas mídias sociais ela é crucial hoje em dia para o sucesso de qualquer modalidade, atividade física ou comércio que você tenha, de qualquer que seja o ramo. Então, não existe nada hoje sem mídia social. Assim, talvez o que mais tenha me marcado na dança hoje, até hoje, foi quando nós viajamos a nossa primeira viagem para a Cursa Move fora do Brasil. Ao criarmos a Movidência, a primeira modalidade que surgiu no Paraná, surgiu aqui em Curitiba, depois da minha primeira viagem internacional, que eu fui para fora, numa outra língua, tinha que ter um outro cara do meu lado para explicar melhor para as pessoas aquilo que eu estava falando. Foi marcante para mim, porque na minha cidade eu fiz que a minha cidade fosse uma produtora. A gente começou a produzir dança. Deixamos de ser somente consumidores daquilo que vinha de fora para produzir algo para que as pessoas de fora também vissem em nós como um estado onde se produzia material para que eles pudessem consumir também. Então, foi talvez o topo da minha trajetória na dança foi esse curso que eu dei em Buenos Aires. A Movidência Argentina já tem 5 anos, já foram feitos mais de 30 cursos de Movidência na Argentina. Esse curso de Buenos Aires foi só o primeiro. Depois disso, nos 20 estados que tem na Argentina, já teve curso de Movidência lá, tal, e também isso acabou se espalhando para o Chile, foi para a Colômbia e outros países onde tem. Então, tipo, para mim esse foi o marco, esse curso na Argentina, que a gente deixou de ser consumidor para ser fornecedor de cultura, de arte, o nosso estado aqui, com uma modalidade genuína e completamente criada aqui no estado do Paraná, em Curitiba.